Som. Amados, então, se inscrevam que as vagas são limitadas, hein? Vai bombar isso aqui para a glória de Jesus. Amém? Boa noite a todos. A paz de Jesus. Abram suas Bíblias, por gentileza. Na carta aos Efésios, capítulo 4. Deixa eu colocar aqui meu reloginho, porque eu estou passando do tempo. Amém? Capítulo 4, vamos ler do verso 17 ao verso 24. Esse texto, ele foi escolhido, por mim, aqui um texto de Cristo, é claro, mas dado aqui as últimas ministrações, as últimas séries de mensagens, falamos sobre encontros com Jesus, o pastor Ricardo agora ele vem trazendo também algumas ministrações, tá bom, se tivermos um encontro com Cristo, e a partir desse encontro, o que acontece? Falamos aí, ele ministrou a gente sobre quem é Deus, quem é Cristo, os efeitos aí dessa vida em Cristo, as implicações dessa vida prática, e hoje eu vou trazer um pouquinho mais disso aqui, tá? A transformação que essa vida de Cristo, ela traz, para mim e para você, amém? Efésios, então, capítulo 4, verso 17 ao 24, diz assim a palavra do Senhor: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos por esse momento, Senhor, o momento em que lemos e meditamos, ouvimos a pregação da sua palavra em conjunto, como a sua igreja amada. Senhor, tenho para mim que esse é o momento mais importante da nossa semana, Senhor, o momento em que ouvimos a sua voz, pela leitura da sua poderosa palavra. Faça, Senhor, mais uma vez a sua obra em nosso meio, apesar de quem nós somos, mas nós cremos no Senhor, o Deus santo, puro e totalmente verdadeiro. A ti somente a honra e a glória. Amém. Amém? Amados, essa carta de Paulo aos Efésios, ela é como uma janela aberta. Imagina uma janela aberta. Essa carta é como uma janela aberta para os propósitos de Deus em Cristo Jesus. Então, nos capítulos 1 a 3, nós acabamos de ler aqui um texto, uma parte do capítulo 4. Nos capítulos 1 ao 3, Paulo, ele exalta aqui aos Efésios, escrevendo a graça soberana que tirou os Efésios da morte espiritual e uniu eles ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Agora, a partir do capítulo 4, até o fim dessa carta, até o capítulo 6, o apóstolo ele começa a mostrar como essa graça de Deus em Cristo, ela se manifesta de forma concreta na vida pessoal de cada crente. Então, um pouco antes desse texto também que nós lemos em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que Cristo mesmo concedeu dons específicos à igreja. Pode pôr, por favor, aí o verso 11 e o 12. O 11 diz assim, o apóstolo, sobre alguns desses dons. Paulo diz que a uns
Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, esses aqui não são talentos ou habilidades naturais, e sim capacitações concedidas por Cristo à igreja, ou seja, são ministérios. Se você vê cada título desse, cada apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, cada um deles, eles são ministérios que são fundamentados na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. E no verso 12, põe para mim, por favor, ele diz o porquê disso. Então, para que Deus chamou os seus 12 apóstolos, profetas, aqueles que falam a sua palavra, evangelistas, aqueles que pregam, né, pastores e mestres, os que ensinam segundo a palavra, com esse propósito, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O propósito de tudo isso é o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? A igreja. Santos porque a igreja tem o Espírito Santo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, para a edificação do corpo de Cristo, nós, a igreja. Amém? Crescimento em quem? Crescimento em Cristo. Então, por que Paulo, ele escreve aqui de maneira aos Efésios, nessa carta, né, nesse texto que nós vamos entrar agora, ele falando sobre a antiga e a nova natureza, porque os Efésios, assim como nós, sofremos, amém? Sofremos com ciladas, sofremos com manifestações, sofremos por conta do nosso pecado, com falsas doutrinas, o que nos tira do caminho de Cristo e nos leva a outro caminho que não é Cristo. Então é necessário estarmos baseados sempre na palavra e na instrução que vem de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o qual é o cabeça desse corpo que é a igreja. Amém? Então é a partir desses versos que Paulo dá um passo prático e necessário nos versículos 17 a 24 que nós vamos meditar. Então, Paulo nos mostra que essa maturidade cristã, presta atenção, essa maturidade cristã, ela exige uma ruptura, um desligamento com a velha vida e um compromisso com a nova natureza que recebemos de Cristo. Esse é o alvo de Deus para nós. Repita comigo, o alvo de Deus para nós não é apenas crer, mas crescer. Não apenas conhecer a verdade, mas ser transformado pela verdade. Amém? Por isso, por esse motivo, o título dessa mensagem se chama A Vida que Reflete Cristo. Amém? E vamos separar esse texto que nós lemos em 3 blocos. O primeiro bloco, o apóstolo Paulo fala aos Efésios o que é uma vida sem Deus, dos versos 17 ao 19. Dos versos 20 e 21, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o ensino de Cristo. Primeiro ele expõe uma vida sem Deus. Do verso 20 e 21, ele vai falar sobre o ensinamento de Cristo. E dos versos 22 a 24, ele fala a transformação que vem desse ensino de Cristo. Amém? Então, voltam comigo aí, a partir do verso 17 e 19, vamos ler como ele desenha aqui, como Paulo ele escreve uma vida sem Deus, uma vida distante de Deus. Verso 17 ao 19, do capítulo 4 aos Efésios, diz assim o texto: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos,
tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Amados, pensa num cenário crítico. Pensa num cenário crítico. Esse cenário crítico se encontra nesses 3 versículos aqui, desse texto que nós estamos lendo e meditando. Por isso Paulo diz à igreja, não vivam mais como os gentios. Então, os gentios aqui, ele se refere a todos que não têm uma aliança com Deus, a toda a humanidade que está fora dessa aliança com Deus, ou seja, todos aqueles que estão debaixo da natureza pecadora procedente de Adão. Por isso o apóstolo Paulo fala, não vivam mais como os gentios. Percebam também que o motivo principal de uma vida sem Deus se encontra no final do verso 18. Ele fala sobre a dureza do coração, um coração petrificado, ou seja, um coração endurecido por causa do pecado. Amados, o pecado, ele é tão catastrófico, tão mortal, que ele pega um coração, Deus criou um coração em Adão, antes da queda, um coração bom, um coração amável, um coração perfeito, mas por conta do pecado, esse coração se distanciou de Deus e ele petrificou, ele ficou endurecido, é um coração que não consegue mais amar, é um coração que não consegue mais adorar o seu Criador, é um coração que não consegue mais pensar em Deus e nem no seu próximo, é um coração que, a partir desse momento, ele passa a pensar somente em si mesmo e no seu próprio benefício, independente da circunstância, independente do local e do motivo em que essa pessoa esteja inserido. Então, o principal motivo aqui é a dureza do coração, que é procedente do pecado. O coração do ser humano, ele petrificou, porque já nascemos distantes de Deus, somos filhos de Adão e Eva, os primeiros criados por Deus no paraíso. Então, consequentemente, toda a humanidade, toda a raça humana é um descendente de Adão e Eva, amém? Eu e você, hoje nós somos família de Deus, amém? Antes disso, nós éramos também primos, Adão e Eva, nossos pais. Hoje, graças a Deus, fomos inseridos na família de Deus em Cristo. Então, nós já nascemos por causa do pecado dos nossos pais. No paraíso, Adão e Eva, nós já nascemos distantes de Deus, por conta do pecado original. E o sentido aqui no texto é que, quanto mais vivemos e não ouvimos e obedecemos a voz salvadora de Cristo, mais nos distanciamos dele. E a consequência disso é a morte eterna. E agora o apóstolo Paulo, ele cita nesses 3 versos muitos pontos que refletem essa vida sem Deus. Nós já falamos sobre a dureza do coração, e ele começa agora a falar, vamos voltar um pouquinho atrás, no verso 17, ele começa a dizer sobre a vaidade. Os gentios, aqueles que não têm aliança, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E o que significa isso? São pensamentos inúteis, são pensamentos que não produzem vida. Ele continua dizendo, não somente vaidade dos seus próprios pensamentos, né, pensamentos inúteis, mas continua dizendo, essas pessoas também têm um entendimento obscurecido, ou seja, não conseguem entender o que Deus fala pela sua palavra. Amado, se abrirmos o nosso telefone, alguma mensagem vai, por mais que tenham muitas mensagens, de todo tipo de coisa, alguma mensagem de Deus vai aparecer.
seja na televisão, seja na igreja, seja na sua casa, você lendo a Bíblia, né? Seja no trabalho, alguém vai falar de Deus em algum momento, mas aquele que tem o entendimento obscurecido, ele não consegue entender o que Deus fala. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 14, o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, ele fala um pouco disso, sobre a pessoa natural, ou seja, aquela pessoa procedente, filho de Adão e Eva, que ainda, aquela que está fora da aliança. O apóstolo Paulo diz sobre esse entendimento obscurecido, ele diz assim, 1 Coríntios 1, 14, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Você já ouviu falar alguma vez que o crente é louco? O crente é maluco? Está aí, 1 Coríntios 1,14. As pessoas naturais, elas não aceitam as coisas do Espírito de Deus porque são loucura, soa como loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ele continua dando alguns sinais daqueles que não têm aliança com Deus. Essas pessoas, ele diz, são separados de Deus. No capítulo 2 dessa carta, o apóstolo Paulo diz que são como mortos. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 1, ele diz, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, uma vida separada de Deus é o mesmo que estar morto. Não tem vida, não reage, não ouve, mas também não fala. Deus não consegue também ouvir. Continua dizendo, nos versos 17 e 19, essas pessoas, elas vivem na ignorância, porque desconhecem a existência de Deus, e mesmo assim, não se dão conta disso, acham que estão indo bem, acham que estão indo por um bom caminho. E ele continua, outro ponto, ele diz, essas pessoas, elas se tornam insensíveis. A palavra aqui, insensível, significa calejado. Amados, pensa num calo. Amém? Uma parte do corpo que você movimenta muito. Por exemplo, se eu pegar aqui, né, o meu cotovelo e ficar nessa mesa constantemente, vai gerar um calo, um machucado e, consequentemente, um calo. Amém? Isso vai fazer parte do meu corpo. Então, a palavra aqui, utilizada para aqueles que não têm Deus, que vivem uma vida sem Deus, é insensível, significa isso, uma palavra que significa calejado quanto ao pecado, de tanto praticar o pecado, isso se faz parte da vida, não tem mais como se separar, essa pessoa se torna insensível. E ele termina aqui falando sobre a libertinagem desenfreada. Ou seja, essa pessoa sem Deus, ela tem um coração duro, vive em pensamentos inúteis são pensamentos que não produzem vida, tem o seu entendimento obscurecido porque não consegue entender o que Deus fala, está separado de Deus, morta espiritualmente, vive na ignorância, desconhecendo a existência de Deus, se torna também insensível, porque por causa de estar calejada quanto ao pecado, e ele termina aqui com a libertinagem desenfreada, porque ele usa assim, dizendo, tendo se tornado, verso 19, insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Então, aqui o apóstolo Paulo chega ao último estágio da decadência do homem e da mulher. E que estágio é esse? É a degradação do seu próprio corpo, levando o seu maior bem, o nosso corpo, a ser guiado por desejos desenfreados. Ou seja, desejos literalmente desenfreados, sem freios.
Porque Deus, em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala um pouco do porquê disso, desse desejo desenfreado por libertinagem. O apóstolo Paulo fala um pouco porque ele diz, olha, Deus, Romanos capítulo 1, verso 24 e verso 26, ele diz, Deus solta os freios, Deus os entregou às suas próprias paixões. É como se Deus, é isso que vocês querem? Então toma. Deus retira os freios e a humanidade cada vez mais se perde. A criação distante do seu Criador, totalmente desconectada do seu Criador, ela se perde. Então, chegamos ao verso 20 e 21, o apóstolo Paulo agora ele fala sobre o ensino de Cristo. Verso 20 e 21, ele escreve assim, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Por que ele está falando isso? Voltando um pouquinho, ele estava falando sobre pessoas insensatas, pessoas separadas de Deus, vivendo pelos seus próprios conceitos e pensamentos, mas ele diz mais, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Ontem, o pastor Ricardo falou, antes, foi uma tarde maravilhosa, a gente estava conversando, né? Existem uns ditados mundanos, né? Aquele pau que nasce torto nunca se endireita, né? A síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Amados, isso é no mundo. Na igreja não, Cristo endireita sim. Melhor, Cristo não endireita, Cristo renova, Cristo transforma. Amém? É basicamente pegando o que Paulo escreveu aqui aos Efésios e trazendo para a gente no dia de hoje. Porque se nós vivermos conforme a cultura, vamos cantar a música, deixa a vida me levar. Vida leva eu, não é assim? Não é assim. Não é assim mesmo que tem que ser. É Cristo que nos leva. É Cristo que pega nas nossas mãos e nos leva. Amém? Então o apóstolo Paulo está dizendo, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. Amados, Jesus é o centro de todas as coisas. Como então os efésios poderiam saber que todas essas coisas são contrárias à vontade de Deus? Como poderiam saber que todas essas coisas, a insensatez, a libertinagem desenfreada, como os efésios e como nós podemos saber que essas coisas são procedentes do pecado e não de Deus? Por causa da palavra de Cristo. É ela que nos traz essa luz, é ela que nos traz essa vida. Vejam então a importância de estarmos sendo ensinados e firmados na palavra de Cristo. Pela palavra de Jesus, nós temos o início da vida. Por ela, pela palavra pregada, por ela vem o arrependimento e a fé, amém, a salvação. Glória a Deus, pela palavra, não há uma outra forma de você ser salvo, de você chegar a Cristo, se não for pela pregação da palavra. Alguém, se você é um cristão, alguém um dia pregou essa palavra para você. Cristo usou uma pessoa para pregar a palavra dele para você. Cristo entrou no seu coração e fez com que você ouvisse e levou você ao arrependimento do seu pecado. E te deu a fé. Amém? A fé, você crê nele como seu único e suficiente Salvador. Cristo te substituiu e me substituiu na cruz pelos nossos pecados e nos deu a vida.
Aleluia, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, pela palavra de Jesus, nós temos o início da vida. Por isso o apóstolo Paulo está falando aos Efésios, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E aqui hoje na Mosaica, amados, não foi assim que nós aprendemos de Cristo. Cristo nos trouxe a vida pela sua palavra e por ela também, pela sua palavra, Cristo nos concede a forma de viver essa vida nele. Não é por meio da faculdade, não é por meio do nosso entendimento, do nosso conhecimento, amados. O caminho é Jesus Cristo. E a Bíblia não é para ser lida, meditada somente no domingo aqui às 18 horas, ou no estudo bíblico às 4h30, é diariamente, eu na minha casa, você na sua casa, precisamos ler a Bíblia diariamente, no individual. A dona Beth usou aqui, né, na hora do nosso estudo, ela falou, no secreto. Você precisa ler a Bíblia, meditar nessa palavra diariamente, dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, com a sua família em casa, e no domingo você vai vir à igreja, para com a igreja, outras pessoas que assim como você também fizeram isso durante a semana, para juntos ouvir a palavra de Cristo, e glorificar Cristo, aleluia, e viver, quando sairmos daqui, a partir da palavra de Cristo. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Cristo, presta atenção, Jesus Cristo não encarnou para acrescentar alguma coisa na minha vida e na sua vida. Jesus encarnou para nos salvar. Estávamos completamente perdidos. Ele encarnou para nos salvar. Jesus veio para nos dar uma nova vida, uma nova roupagem. Aleluia. A partir do verso 22, agora o apóstolo Paulo vai falar de uma forma prática sobre essa transformação. Cristo veio, nos ensinou, nos instruiu, e agora vem a transformação. Qual é o resultado desse ensino de Cristo? Qual é o resultado dessa palavra de Cristo na nossa vida? Verso 22, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Mas por que o apóstolo faz essa advertência aqui aos Efésios? Porque eles tinham recebido um novo coração. Porque eles tinham recebido um novo coração, uma nova vida por meio de Cristo e da sua palavra. E esse novo coração, ele aponta para uma nova natureza. Amado, se você tem um novo coração, se você declara ter uma nova vida em Cristo, o seu coração, a sua vida, ela deve apontar para uma nova natureza. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, ou seja, deixar de lado, apontar para uma nova natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Aqui é tão interessante esse verso, que ele diz que essa nova natureza, ela se corrompe por desejos enganosos. Qual é o meu desejo? Qual é o seu desejo? Qual é o meu desejo? Somos salvos, mas qual é? Eu sou salvo, pastor, amém, mas qual é o desejo, o meu desejo, o seu desejo, o que está no seu coração? Isso corrompe a nova natureza. Cristo é o Senhor, amém? Cristo é Deus, Salvador, soberano, do início ao fim, é Ele que salva, é Ele que é o Deus da palavra, é Ele que chama as pessoas para pregar a sua palavra, é Ele que convence o coração do homem, amém? Deus, né, o Espírito Santo, convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, amém? Mas eu e você, nós temos a nossa responsabilidade, não na salvação, mas sim
na nossa vida em Cristo. Se confessamos ter Cristo, precisamos andar conforme o ensinamento de Cristo. Mas, pastor, isso é impossível. Amados, é difícil. De fato, somos pecadores, mas Cristo me dá graça e te dá graça para combater esse pecado. Para isso Ele encarnou. Aleluia. Aleluia. Cristo é o nosso exemplo perfeito. O que eu e o que você, nós não conseguimos, Cristo conseguiu por nós. Aleluia. Tenha a sua esperança, a sua fé, a sua convicção na obra de Cristo. Aleluia. Se coloque aos pés de Jesus. Isso nos faz o quê? Lembrar do texto ministrado aqui na semana passada pelo pastor Ricardo. Ele pregou em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Verso 23, o apóstolo Paulo continua falando dessa transformação, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Enquanto a antiga natureza nos trazia um entendimento obscuro de Deus, a nova natureza em Cristo renova a mim e a você dia a dia. Então ele, se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, essa transição da morte para a vida eterna passa primeiro pelo arrependimento dos nossos pecados, o causador da morte eterna. Então a fé no Evangelho de Jesus Cristo não é somente a porta de entrada para o reino de Deus, mas também é o meio pelo qual vivemos com Deus e através de Deus. Não podemos falar que temos uma vida em Cristo e vivermos separados do seu Evangelho. Cristo se manifesta para mim e para você por meio da sua palavra. Aleluia. Aleluia. Romanos 12, verso 2, o apóstolo Paulo fala dessa transformação. Agora aos romanos, o apóstolo Paulo escreve Romanos 12, 2, e não vivam conforme os padrões do mundo. Vamos ler juntos esse verso? Vamos juntos? Vamos. E conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Deixem que Deus os transforme, presta atenção. Não é deixa que Deus te dá uma ajudinha, deixa que Deus vai te dar uma mãozinha aí, Braulio. Não, Braulio, Deus precisa te transformar. A sua mente precisa ser transformada. Você tem uma mente obscurecida por causa do pecado, insensível. É necessário ser transformado pela renovação da mente. Para que só a partir disso podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que se encontra em Cristo. Aleluia! Senão nós vamos trocar o fim desse verso, nós vamos experimentar a vontade de Deus em qualquer outra coisa e menos em Cristo. Mas a vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se manifesta na minha e na sua vida através da vida de Jesus Cristo. Aleluia. Nele temos a maior e a melhor de todas as alegrias que poderíamos ter. Nele temos a salvação das nossas vidas. Aleluia. Novamente, Cristo não veio nos dar uma ajuda, Ele veio para mudar a minha e a sua história, transformar a minha e a sua vida, e isso acontece pela renovação da mente que Ele traz a mim e traz a você.
de uma mente obscurecida para uma mente renovada, de uma mente carnal para uma mentalidade agora em Cristo espiritual. Aleluia. Verso 24, ele continua falando dessa transformação, não somente isso, da renovação, mas ele diz, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, a imagem aqui é revestir. Repete comigo, revestir. Então, a imagem revestir aqui, retratada por Paulo, é de fato uma imagem de retirar a velha roupagem, trocar a roupa desgastada, sabe? Aquela roupa antiga, velha, desgastada. É uma troca de roupa. Tira essa roupa e Cristo te reveste com a roupa celestial. Aleluia. É trocar de roupa e vestir a nova roupagem que vem de Cristo. Se revestir dessa nova natureza, ou seja, se despir de Adão e se vestir de Cristo. Lança fora Adão, as coisas antigas já passaram, e eis que se fez novas. Se reveste da roupa de Cristo. Aleluia. Antiga natureza, nova natureza. Então os salvos foram recriados pelo próprio Deus, para o quê? Para serem conformes à imagem de Jesus Cristo, Romanos capítulo 8, verso 29. E como isso acontece na prática, pastor? O pecado que antes dominava, agora ele não tem mais esse poder e domínio sobre aquele que é salvo, porque Cristo nos libertou desse poder do pecado. Aleluia. Quando a gente canta, quando a gente louva, quando a gente lê a Escritura, Cristo é o nosso libertador. O pecado que dominava, aquele pecado que prendia, Cristo vem e rompe as cadeias. E agora ele passa a dar poder. Presta atenção, o poder que Cristo concede, o Espírito Santo, é o poder de combater o pecado. Que antes eu e você não enxergávamos que era pecado. Andávamos conforme os padrões mundanos, mas Cristo vem, nos traz a luz, salva, põe um novo coração e ele passa a fazer eu e você a enxergar o que nós praticávamos é contrário à vontade de Deus. Ele nos leva ao arrependimento e nos dá fé, a confiar nele para seguirmos esse caminho nos braços dele. Aleluia! Na cruz, os nossos pecados foram mortos com Jesus. Aleluia! O que nós podemos aprender então com esse texto? Podemos aprender aqui sobre a depravação total, amados, como nós somos pecadores e como nós necessitamos dessa transformação, dessa renovação que só Deus pode nos dar. Aprendemos também nesse texto sobre a soberania de Deus, como Deus é soberano, como Deus, ele age do início ao fim em todas as coisas. Vemos aqui Deus levantando um homem pecador, o apóstolo Paulo mesmo dizendo, indigno, o maior dos pecadores, ele declara, Deus levanta esse homem, transforma a vida dele, e agora ele escreve essa carta para uma igreja, para tratar essa igreja. Deus trabalhando na vida do apóstolo Paulo, Deus trabalhando na vida da igreja de Éfeso, Deus trabalhando e caminhando até o fim, do início ao fim. Deus é soberano, amém? Aprendemos aqui também, se você não tem vindo no estudo, você está perdendo. Pastor Ricardo deu uma aula aqui hoje sobre soberania de Deus. Amados, não tem uma poeira, a gente não consegue agora enxergar, mas tem muita poeira descendo aqui nesse momento. Até esse mínimo detalhe não está fora do controle de Deus. Deus é soberano. Aleluia. Aprendemos também nesse texto sobre santidade. Cristo é santo. E por isso
Ele nos transforma conforme a sua santidade. Cristo, Ele vem transformar minha vida e a sua vida. Então, é necessário essa transformação. Aprendemos no texto também sobre santidade, quais são as aplicações, o que nós podemos trazer desse texto para o nosso dia a dia. A primeira aplicação, ela fala sobre a cultura do mundo, amém? O problema da cultura do mundo. O texto, ele fala sobre a velha criatura e a nova criatura, amém? E qual é o problema disso? Nós não vivemos aqui dentro dessas quatro paredes, ouvindo, né, pregação em cima de pregação, orando, né? Não, daqui a meia hora nós vamos sair dessas quatro paredes e nós vamos viver uma vida lá fora, amém? Inseridos na cultura. E o que essa cultura fala comigo e fala contigo? A cultura, ela está abaixo da Bíblia ou a cultura na nossa vida, ela está acima da Bíblia? Como está isso? Por que isso? Porque nós vivemos em uma cultura que celebra a vitória a qualquer custo. É isso ou não é isso? Nós vivemos numa cultura que celebra a vitória a qualquer custo. O mundo ensina que o verdadeiro vencedor é aquele que chega no topo. Mesmo que precise mentir, passar por cima dos outros, manipular ou viver de aparências, o importante é vencer, não importa como. Mas o ensino de Cristo, o apóstolo Paulo diz, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Mas o ensino de Cristo, ele nos confronta, ele nos mostra que a verdadeira vitória não está em conquistar tudo neste mundo, mas em sermos transformados por dentro. A verdadeira vitória é sermos transformados de dentro para fora, conforme a imagem de Jesus Cristo. A fé cristã nos ensina que não vivemos com base em nossas vitórias, mas na vitória de Cristo. Foi Cristo que venceu o pecado, foi Cristo que venceu o mundo e a morte por mim e por você. E agora, unidos a Ele, somos chamados a viver em novidade de vida. Vencer, segundo o Evangelho, não é subir mais alto que os outros, é descer aos pés de Cristo e viver para a glória dEle. Aleluia! Essa é a vitória do Evangelho. Não é chegar nos pontos mais altos desse mundo, mas é descer aos pés de Cristo, nos humilharmos aos pés de Cristo, exaltarmos somente a Ele e darmos a glória somente a Ele. Amém. Aleluia. Segundo ponto, eu queria trazer nesse momento aqui, nos próximos minutos, que você avaliasse como está a sua vida hoje, segundo a luz dessa palavra. Como você tem vivido? Conforme a velha criatura, sem Deus, ou conforme a nova criação, salvo por Deus? Eu queria pedir agora, nesses próximos minutos, que você, se possível, fechasse os seus olhos e que você pensasse nos ensinamentos desse texto. Qual é a área da sua vida que você precisa se arrepender? O que você precisa jogar fora e o que você precisa do revestimento de Cristo? É claro que Cristo, ele vai suprir todas as nossas necessidades. É necessário que Cristo governe a minha vida e a sua vida. Mas o que falou com você nesse texto que você precisa jogar fora? E o que você precisa se revestir? Ore ao Senhor por uns minutos. Aleluia.
Aleluia. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, pela sua palavra. Senhor, como é maravilhoso. Senhor, é algo de fato que não temos palavras para expressar. O momento em que ouvimos a sua voz, o momento em que o Senhor trabalha no nosso coração, Senhor, no nosso íntimo, trazendo, Senhor, luz para aonde está escuro, obscurecido, mas o Senhor nos traz a luz. O Senhor nos leva, Senhor, pela sua graça, ao arrependimento dos nossos pecados, mesmo, Senhor, sem merecermos. Indignos, Senhor, da sua graça e da sua misericórdia, mas pelo seu amor, o Senhor derrama de forma abundante a sua graça sobre as nossas vidas. Senhor, exaltamos o teu santo nome, te clamamos a ti, Senhor, que o Senhor atue, Senhor, em nossas vidas, que não haja barreira, Senhor, em nenhuma área da minha vida e na vida dos meus irmãos, para que o Senhor possa nos transformar, Senhor, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Senhor, mas nós cremos que mesmo, Senhor, pecadores, falhos, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, e o Senhor nos guia, Senhor, até os dias de hoje, para a eternidade contigo. Te pedimos que o Senhor continue, Senhor, segurando em nossas mãos, porque sem a sua luz não somos nada. Que as nossas vidas estejam rendidas a ti e que a transformação que o Senhor nos traz seja de fato evidente para nós e para aqueles que nos rodeiam. Ao seu nome exaltamos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós te agradecemos mais uma vez. Amém. Vamos louvar o Senhor.